nossa redação, ela vai falar sobre os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Vamos identificar as características ali do tipo textual, dissertativo, argumentativo, repertório, argumentos, tudo que é pertinente ali na redação do Enem, beleza? Nos grandes centros urbanos brasileiros, os desafios da mobilidade representam um obstáculo à qualidade de vida à população. Então, aqui nesse primeiro período, já tem essa contextualização do tema, já tem essa abordagem do tema, né, dessa mobilidade. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, o tempo médio gasto em deslocamento nas metrópoles do país ultrapassa 90 minutos diários. Então, eu tenho aqui a minha justificativa, né, a partir de um dado estatístico, a exemplificação do porquê é importante discutir sobre esses desafios da mobilidade urbana, tá bom? Esse cenário reflete a insuficiência do transporte público, a gente tem o nosso argumento de número 1 exposto na introdução, e a priorização do transporte individual, que é o nosso argumento de número 2, também inserido já na introdução, o que resulta em congestionamentos e impactos ambientais. Dessa forma, torna-se necessário discutir medidas para melhorar a mobilidade nas cidades. Aqui a gente tem o nosso último período, que dá uma deixa para começarmos o nosso desenvolvimento. Então, aqui na introdução, a gente tem a contextualização desse tema, a pertinência da abordagem desse tema, um dado estatístico que exemplifica, né, a importância de falar sobre esse assunto, os argumentos em si, né, para falar ali da tese, e a nossa deixa para começar o nosso desenvolvimento. E o nosso desenvolvimento, ele precisa obrigatoriamente já ter um tópico frasal que vai falar o primeiro sobre a insuficiência do transporte público e o segundo sobre a priorização do transporte individual. Um dos principais fatores que contribuem para esse problema é a falta de investimentos na ampliação e na modernização do transporte público. A gente tem o nosso tópico frasal aqui que aborda a questão da insuficiência do transporte público. Então, corretinho, a gente já inicia aqui com o primeiro argumento. Agora a gente vai aprofundar esse argumento. A maior parte da população brasileira depende de ônibus, que frequentemente operam com superlotação e infraestrutura precária. A gente vai trazer um dado estatístico que vai comprovar, né, que vai confirmar essa ideia trazida no argumento. Segundo o IBGE, apenas 18% das cidades brasileiras possuem sistemas de metrô ou VLT, veículo leve sobre trilhos, o que limita as opções de deslocamento rápido e acessível. Além disso, vai trazer uma informação a mais aqui para a argumentação, para enriquecer mais a argumentação de número 1. Além disso, políticas urbanas têm priorizado o transporte individual, o que incentiva o uso excessivo de automóveis e contribui para um trânsito caótico, que significa dar uma ideia. Então, tenho aqui o meu argumento sobre a insuficiência do transporte público, o que gera essa insuficiência de transporte público, a precariedade também desses transportes públicos, que tem como consequência as pessoas utilizarem mais o veículo individual ali, né, o que traz mais engarrafamentos. Então, bem fechadinho aqui o nosso argumento de número 1. No argumento de número 2, a gente precisa aprofundar na mesma proporção que o argumento de número 1 sobre a priorização do transporte individual. Além disso, ou seja, além da questão desses fatores da falta de investimento, além da ineficiência do transporte coletivo, a falta de incentivo a meios de transporte alternativos também compromete a mobilidade urbana. Então, a questão da priorização desse transporte individual, tá bom? Transporte coletivo, com essa falta, essa precariedade, essa ineficiência, a gente tem a falta de incentivo, o que faz as pessoas procurarem outras alternativas que compromete ali a questão da mobilidade urbana, que é a mobilidade urbana, que é o que faz ali os engarrafamentos e
tudo mais. Então, tenho aqui o meu tópico frasal que já aborda a ideia do meu argumento de número 2 e agora a gente precisa aprofundar esse argumento. Em países, olha, a gente vai exemplificar aqui. Em países como a Holanda e a Dinamarca, o investimento em ciclovias e integração com o transporte público reduziu significativamente o tempo de deslocamento e os impactos ambientais. No Brasil, então falei de outros países, vou trazer agora para a realidade brasileira. No Brasil, porém, essa realidade ainda é distante, o que traz a crítica, né, uma ideia de crítica, uma vez que muitas cidades não oferecem infraestrutura segura para ciclistas e pedestres. Isso demonstra a necessidade de políticas públicas voltadas à diversificação dos meios de transporte, garantindo deslocamentos mais rápidos e sustentáveis. Então, bem fechadinho aqui também o nosso argumento de número 2, com tópico frasal, com uma contextualização aqui no sentido de uma comparação, certo? Comparando outros países desenvolvidos com o Brasil, trazendo para a realidade do Brasil e por que ainda não funciona, o que traz essa questão crítica, essa abordagem ali do ponto de vista, mostrando do ponto de vista. Agora partimos para a nossa conclusão, no qual ela precisa ter a proposta de intervenção, beleza? Com agente, ação, meio, justificativa e finalidade. Portanto, para melhorar a mobilidade urbana do Brasil, retomada aqui do tema, a gente tem uma retomada do nosso tema principal. O governo federal, esqueci de colocar em negrito, mas o governo federal aqui é o meu agente, em parceria com os municípios, também aqui o nosso segundo agente, a gente tem um verbo no imperativo, deve, né, deve fazer algo, deve investir na expansão e modernização do transporte público. A gente tem aqui a nossa ação da proposta de intervenção por meio de instalação de ônibus elétricos, metrôs e ciclovias. Temos aqui o nosso meio. E, além disso, campanhas, a gente tem aqui uma outra ação, né? Como eu falei nos outros vídeos, a sua conclusão ela pode ter de uma mais de uma proposta de intervenção, desde que todas elas sejam bem fechadinhas e conversem uma com a outra, tá bom? Além disso, campanhas educativas, nós temos aqui a nossa segunda ação. Campanhas educativas podem incentivar o uso de meios de transportes alternativos, como bicicletas e caronas solidárias. Dessa maneira, ou seja, traz a finalidade, né, o resultado ali esperado. Dessa maneira, será, verbo no futuro, possível reduzir congestionamentos e promover um deslocamento mais eficiente e sustentável para a população. Conclusão finalizada com todos os elementos, com todos os 5 elementos que são pertinentes ali na competência de número 5, tá bom? Então, aqui uma típica redação bem sugestiva a uma nota 1000, beleza? E é assim que precisa seguir a sua redação. Eu espero ter ajudado. Finalizamos o primeiro módulo. No segundo módulo, a gente vai começar a aprofundar todas essas questões, tanto do tipo textual como essas competências. Temos muita coisa para estudar ainda. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos, um beijo e até a próxima. E vá praticar redação!